Muito bom dia, bem-vindos à Revista da Semana, edição de sexta-feira, dia 21 de outubro. No programa de hoje, contamos, como habitualmente, com Silvério Cunha e José Faustino para analisar os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. E a atualidade dos últimos dias tem sido marcada muito pela política internacional também. Neste caso, pela demissão da primeira-ministra britânica Liz Truss, que apresentou a demissão ao rei 45 dias, não 45 minutos, foi rápido, mas não tanto, 45 dias depois de ter assumido o cargo. Ora, começamos o programa com uma pergunta que eu aqui deixo. Será que a Inglaterra está a viver a sua italianização da política, como alguns já comentaram em Inglaterra? Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bom, nesta questão pode-se ver o lado cómico e o lado não cómico. Talvez a questão da italianização seja cómica por causa daquela capa do The Economist, não é? Realmente é terrível e que motivou, aliás, deve dizer-se, uma carta de protesto do embaixador de Itália em Londres, que escreveu ao diretor do Economist a protestar contra o facto de ter posto aquela capa, digamos assim, que é uma capa de facto completamente recambulesca, mas cómica. Mas em que ele disse aparece vestida, digamos assim, com um escudo que é uma pisa e que em vez de um cetro é um grande garfo cheio de espaguete enrolado, uma coisa assim sem pés nem cabeça, e pronto, chama-lhe Britaly, bem-vindos a Britaly. Mas acontece que há aspectos, digamos, há outros aspectos cómicos, claro, cómicos na política, bem entendido, mas que mostram uma coisa que é mais profunda e mais complexa. O aspecto cómico é este, é que anteontem, em pleno Parlamento, à tarde, Liz Truss respondeu claramente ao líder trabalhista, dizendo que ela era uma combatente e nunca iria deixar o lugar. Isto foi menos de 24 horas antes de deixar o lugar. O que quer dizer que houve qualquer coisa que aconteceu no meio daquilo tudo. O que aconteceu? Hoje o que se pensa que acontece é o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte. Bem, o sistema britânico na escolha de primeiros-ministros, quanto ao Partido Conservador, tem, claro, enquadra-se no regime parlamentar. No regime parlamentar, o rei ou o chefe de Estado nada manda. Portanto, o primeiro-ministro, tal como sei lá no Canadá, por exemplo, ou aqui em Espanha, o primeiro-ministro é que é dono e senhor, digamos, do baraço quanto aos prazos. Ou seja, pode chegar ao pé do rei, neste caso, e dizer, Majestade, eu quero eleições antecipadas, como pode querer ficar lá até ao fim. Qual é o grande problema que se põe aqui? É que normalmente o sistema de escolha dos primeiros-ministros deriva sempre nos regimes parlamentares e uma Mas, escolha professor Silveira Cunha, mas o rei houve essa conversa, mas nem se senhor, onde é que quer que eu assine? Não é assim. Não, claro, hoje nós sabemos que, aliás, os reis variam muito nessas coisas, e acontece que O hoje rei até se pode sabe, tirar isso, pode com a influenciar. Rainha Isabel, por exemplo, não aconteceu, isso não se soube, porque ela manteve espantosamente em 70 anos, aquele princípio de segredo absoluto, que nunca nenhum primeiro-ministro, é espantoso, porque eu volto aqui a dizer uma coisa que acho que é importante para compreender o que se passa agora também. É espantoso que ela em 70 anos de reinado conseguiu uma coisa única, é que das conversas dela com os primeiros-ministros nunca saltou nada, nunca saiu nada. O que significa que os primeiros-ministros provavelmente nem sequer contavam isso ao seu pessoal, ao seu staff, as conversas com a rainha. Deve ter sido, porque senão acabaria por saber qualquer coisa ao fim de 70 anos que diabo. Mas o rei de Inglaterra pode dizer, porque é que a senhora não se demite? Era o melhor que a senhora fazia. Claro, De outra maneira, não é? Pode a ter aconselhado a fazer isso. Sem dúvida, e até se diz hoje uma coisa que, a respeito da Rainha Isabel, por exemplo, passou sempre por ser uma pessoa muito neutral, que ela era muito pouco neutral, inclusivamente, e que, por exemplo, desempenhou até papéis importantes na condução da política externa britânica em certos momentos. Dou um exemplo. Ela terá tido um papel de primeira grandeza na transição do regime do apartheid na África do Sul, por exemplo. Ela conseguiu falar com o de Klerk, falou com o Mandela, falou com todos, e acontece que eles, portanto, e daí o respeito, aliás, que ela granjeou, inclusive nos seus opositores, inclusive a republicanos. Bom, agora, neste caso concreto, o que está a acontecer é o seguinte, é que a história dos partidos é uma história que cada partido tem a sua história em cada país. A história dos partidos é uma história, do Partido Conservador é uma história um bocado particular, porque ao contrário do que se pensa, os partidos não apareceram, historicamente falando, primeiro que os deputados. Os deputados é que apareceram primeiro e depois formaram partidos conforme as afinidades que iam encontrando no seu lugar, digamos assim, no seu lugar de encontro, que era o Parlamento ou a Assembleia.
E o Parlamento e o Partido Conservador tem sempre a tradição de eleger mesmo o seu líder entre os deputados, sem mais. Ultimamente, e este ultimamente não é de agora, mas é de há uns anos para cá, poucos, é que eles inovaram. Mas mesmo assim, o filtro dos parlamentares é fundamental. Ou seja, há uma espécie de votação dos militantes, mas perante dois candidatos que são oferecidos pela votação entre os parlamentares. Portanto, os deputados, no fundo, acabam por propor uma lista fechada, uma shortlist, aos militantes do Partido Conservador. Foi a forma, digamos, que o Partido Conservador britânico arranjou de democratizar a escolha, digamos assim, do seu líder. Bom, mas com este filtro. Ora, o que é que sucede? É que Liz Truss tem, de facto, poucos apoiantes, porque já Boris Johnson teve poucos apoiantes, que isto é, ele no fundo tem, Boris Johnson, na melhor das hipóteses, teve 60% dos deputados a favor, 40% contra. Liz Truss até teve menos. E, portanto, acontece uma coisa, acontece que isto começa a roçar aqui um problema grave do ponto de vista político, que é um problema que, aliás, no nosso país, quem teoricamente desenvolveu isso muito bem foi o professor Adriano Moreira, que é a questão da legitimidade, em que ele fala da legitimidade de título e da legitimidade de exercício. Ou seja, uma pessoa pode ter uma legitimidade de estar intitulada para proceder de uma certa forma, mas não haver condições políticas que o permitam, ou que o permitam menos, ou que lhe retirem essa titularidade formal. E é o que está a acontecer um bocado agora com o Partido Conservador. Porquê? Tudo começou com o David Cameron, que aliás, não sei se já repararam, desapareceu da cena e nem aparece para justificar nada, nem ninguém lhe pergunta nada, o que é interessante, porque o David Cameron lançou o Brexit como uma questão a ser resolvida pelo povo britânico, quando na verdade era uma questão dentro do Partido Conservador. Portanto, ele tentou dar um salto por cima da questão, pondo em causa, em xeque, o país todo, e portanto foi por uma questiúncula dentro do Partido Conservador que houve o referendo. É bom que isso fique claro. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, acontece que, de facto, é insustentável e impensável o que está acontecendo no sistema britânico, que é considerado o sistema mais estável do mundo. Quer dizer, em 4 anos, ou em 2 anos, assim uma coisa, já houve quê? Nos quantos primeiros-ministros? E acontece que, de facto, todos eles sempre eleitos pelos seus parlamentares por maiorias reduzidas, isto é, maiorias absolutas, mas reduzidas, o que num parlamento de 630 deputados, ou 635, não está agora a ocorrer bem o número exato, é muito, muito fraco e muito pouco. Aliás, ontem, os líderes de todos os partidos de oposição, o Trabalhista, o Partido Escocês, os liberais-democratas, centristas, deram grandes entrevistas na BBC, que eu estive a ver, e de facto eles exigiram taxativamente novas eleições, dizendo que estava a chegar a um ponto absurdo, porque está a pôr-se em causa a legitimidade do próprio sistema. Isto não pode ser uma brincadeira. Isto é, os deputados agora não vão escolher mais dentro de uma shortlist mais 2, e depois ele tem condições para estar mais quanto tempo no poder, mais um tempo até dentro do grupo parlamentar, haver mais alguns que ficam, digamos assim, furiosos com ele. Não pode ser. Ora bom, e isto põe em causa, portanto, o próprio sistema. Ora bem, portanto, esta é uma das questões que seria, digamos, seria cómica se não pudesse em causa um sistema político que é considerado fundamental. A outra questão é as propostas, a maneira como ela tratou as propostas que fez e, digamos assim, a reação que houve dos mercados. Ela também não soube não soube reagir bem. Por exemplo, não cabe Foi na cabeça de ninguém. demasiado impulsiva, isto para passar aqui também a Não, palavra ao Zé Faustino. não pior que impulsiva, porque, atenção, Liz Truss é uma pessoa impulsiva por natureza. Ela já foi republicana, já foi de esquerda, já foi do Partido Liberal Democrata, já foi do Partido Trabalhista, já foi do Partido Conservador, ela já esteve em todo lado. O que é que nós diremos numa política, por exemplo, no nosso país, uma política que estivesse em todos os partidos do arco da governabilidade, ou do arco não parlamentar, estivesse em todos os partidos e mais alguns, e fora até do arco parlamentar? O que é que diríamos dela se andasse por todos eles ao longo de poucos anos? Porque ela é uma pessoa jovem ainda. É que diríamos que é uma salta-pocinhas. Mas a questão não é essa. É que Liz Truss fez uma coisa pior. É que ela fez uma proposta tipicamente neoliberal, como, digamos, é a sua própria ideologia, e acontece que essa proposta foi feita mediante um plano feito pelo Ministro das Finanças. Deve dizer-se uma coisa, os ingleses, atenção, independentemente das ideologias, têm pessoas muito competentes em todos os partidos. E aquele Ministro das Finanças que ela tinha era considerado uma pessoa muito competente. E ele fez uma proposta dentro da sua lógica. E ela o que é que faz? Depois de haver uma reação dos mercados, depois de haver um descalabro, do próprio Banco Central de Inglaterra estar contra, no fundo, o governo, porque tinha que intervir, digamos assim, de uma forma que iria para tentar proteger a Libra e intervinha de uma forma que o próprio governo não esperava, acontece que ela demitiu o ministro e culpou o ministro do plano, ou seja, ela não era autora do plano, não era responsável política pelo plano. Isto não lembra a ninguém. Isto é claro que enfureceu ainda mais
os deputados conservadores, por um lado, e a própria opinião pública, que obviamente não gosta de uma pessoa que, quando está muito aflita, diz foi aqui o menino do lado que foi culpado. Isto é uma coisa que foi uma falta de maturidade política de Liz Truss, que foi monumental, e que, aliás, ela não percebeu, o que mostra também a sua falta de maturidade, que com isso agudizou os problemas dentro do próprio partido, porque ela deixou de ser uma pessoa fiável. Uma pessoa destas que é capaz de demitir o ministro a quem encomenda um plano e depois diz que a culpa é dele, isto não lembra ninguém. Bom, agora... Para concluir então, Silvério Cunha, para passar a palavra ao José Faustino, eu agora mesmo para terminar. Eu queria, para concluir, queria só chamar a atenção para um ponto que eu acho que é importante, que ultrapassa o caso inglês. Foi o caso agora da Europa toda. Nós estamos num momento histórico, de facto, em que há uma viragem onde os acontecimentos profundos da história se ligam com os acontecimentos menos profundos. E, portanto, o que é que acontece? É que nós estamos num momento em que realmente há, digamos assim, acontecimentozinhos pequenos, aquilo que se chama a história acontecimental, que vai chocar com as estruturas profundas dos problemas. E às vezes basta um empurrãozinho na história acontecimental que põe tudo em causa. Ora bem, o que é que eu acho que está a acontecer um bocado? Está a acontecer o seguinte: a crise de 2008 foi uma crise que foi atípica. E, portanto, as soluções que foram encontradas foram umas soluções atípicas. E que, evidentemente, a própria União Europeia reconheceu que não dariam resultado. E, tanto assim, é que nunca mais repetiu o assunto. E mais, pessoas insuspeitas como Christine Lagarde já disseram que foi um erro. Uma pessoa que, com o peso dela que diz isto, não pode passar Mas, em claro. professor, em Portugal deu resultado, tentado dar. Não, em Portugal isto não deu resultado nenhum. Deu, completamente. Mas essa é outra discussão, não levem mal, essa mas acho que podemos discutir e podemos encontrar na agenda falemos sobre política da austeridade de 2008. Eu penso, aliás, que o neoliberalismo... Na saída de Liz Truss em 2022. Sim, eu penso, aliás, que queria mesmo concluir para passar ao José Faustino. Isto mostra a falência, a meu ver, de uma versão do neoliberalismo nenhum, professor. Qual neoliberalismo? Mostra a falência da versão do neoliberalismo, que é apenas uma das várias correntes do liberalismo. Como é que faliu uma eu assim aproveito e passo para o Zé Faustino. Mas deixe-me só dizer uma coisa, Matias, só para acabar. Deixe-me só dizer isto. Portanto, eu acho que está em causa isso. O liberalismo não está em causa. O liberalismo, felizmente, não morrerá. Mas acontece que o neoliberalismo, que já foi classificado pelos próprios pensadores liberais como o chamado liberalismo da Guerra Fria, e, portanto, para novas condições está desajustado, acontece que, obviamente, digamos, levou a uma coisa que é, mostrou muito que, com a pandemia, com a questão agora da guerra da Ucrânia, com a capacidade de coordenação que os Estados estão a ter, com a necessidade que têm de coordenação, de centralização, etc., já ninguém vai dizer que a mão invisível do Adam Smith ou a cataláxia, que o Hayek dizia que era uma espécie de harmonia metafísica pré-estabelecida no mercado, funcionam, porque não funcionaram. E estão a não funcionar progressivamente. E, portanto, acontece o seguinte, e há muitas razões para isso, aliás, há muita literatura sobre o assunto. Agora, o que acontece é o seguinte, é que seja como for, eu diria assim, eu acho que o caso da Liz Truss agora é, digamos assim, põe em causa, claro, a política dela. Vamos ver o que é que vai acontecer, se vai manter a confiança, se os conservadores vão preferir manter o partido. Bem, ficámos sem poder escutar o Silvério Cunha. Exatamente. Zé Faustino. Diferença dos trabalhistas. Claro que sondagens são sondagens, não é? Mas pronto, houve um período em que não conseguimos escutar. Eu estava a dizer que, neste momento, portanto, os trabalhistas estão a 22 pontos nas sondagens dos conservadores, com vantagem. As sondagens são sondagens, e compreende-se, portanto, que o Partido Conservador também não queira eleições já. Mas o grande problema é este, é que o Partido Conservador não pode hipotecar um sistema político de que ele, estruturalmente, é uma peça fundamental, para realmente não se fazer, digamos assim, defender o quê? Alguém que nunca terá unanimidade. Está a faltar ao Partido Conservador, em suma e resumindo, e última palavra, última expressão, está a faltar ao Partido Conservador um grande líder, como eles já tiveram no passado. José Faustino, será que é isso que vai acontecer então? O Partido Conservador britânico vai conseguir encontrar um grande líder depois de um processo que levou à eleição destes dois, desta primeira-ministra? Deixa-me fazer uma coisa, há uma coisa espantosa que é esta, é que ontem o grande, parece que enfim, eles têm um lugar importante, um líder conservador importante, que disse que vai ser tudo, numa semana, resolvido. E isso também cria uma pressão enorme sobre as pessoas. Bem, será uma velocidade maior do que 45 dias de governo. Sim, José Faustino, não era expectável 45 dias de governo de um governo britânico. Isso é se os mercados e os lobbies deixarem.
Este é que é o ponto, vamos lá ver. O professor Silvério Cunha, não estou de acordo com ele nesta situação, porque o neoliberalismo, para mim, é uma invenção teórica das pessoas que estudam estas coisas, porque eu nunca ouvi falar em neodemocracia, nem em neossocial-democracia, nem em neocomunismo, nem em neofascismo, só há neoliberal. O neoliberal é, sobretudo, liberdade. É o funcionamento Não é do não, regime. Faustino, não é, não é, Ouça lá, ouça lá. não é, As não é. medidas, Sabe uma coisa as que lhe vou dizer? medidas. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Os Diga, neoliberais é que diga, se chamaram eles diga. mesmos neoliberais. Foi a Está Hayek que bem, se mas chamou cada um ele chama. mesmo. Não, mas eu posso-me chamar Jesus Cristo e não sou. Toda a gente sabe que não Claro, sou. claro, Diz assim, claro, claro. quando muito estou tontinho da cabeça, mas não, eu posso chamar o que eu quiser. Não, cara, é claro, isso as pessoas desculpam-se, inventam sempre essas coisas. Não, e as medidas. E dá para fazer espetáculos, palhaçadas, como fez o primeiro-ministro português, que não é palhaço, é primeiro-ministro, na Assembleia a mostrar à iniciativa liberal um jornal inglês a dizer a desgraça, isto é o que o senhor queria em Portugal. Não, não era aquilo que a iniciativa liberal quer em Portugal, nem é aquilo que ninguém quer em lado nenhum, porque os mercados e os lobbies não deixam quem empresta o dinheiro. Portanto, aquilo não é programa político, aquilo é um programa, o que ela apresentou é um programa político de emergência. Fez aquilo de forma descuidada, com certeza, admitindo até que o Ministro das Finanças, o tal que ela admitiu, que tinha razão e sabia o que estava a fazer. As medidas não são todas erradas. Atenção, a medida essencialmente é esta, é meter dinheiro na economia aumentando a dívida externa. Este é que é o ponto. Que é uma coisa que o Dr. Costa não pode fazer. E é uma coisa que a Alemanha poderá ter que fazer. Portanto, são coisas diferentes. Portanto, e o Banco Central só entrou ao barulho quando percebeu que os mercados estavam a desfazer-se da dívida inglesa, portanto, o juro começou a subir e eles viram-se obrigados a começar a comprar dívida inglesa, para a coisa não ter um descalabro, para segurarem o problema. Porque o que é que ela disse? Diminuir impostos, baixar preços, tabular uma série de coisas. Ora, medidas de emergência em estado de guerra, de direita ou de esquerda, podem ser, por exemplo, o Partido Comunista também diz, e o Bloco de Esquerda também diz, que em Portugal se devia voltar a tabular os preços do combustível, e eu concordo. Agora, não me venham dizer que eu sou neoliberal ou que sou neocomunista. Não. Quer dizer, são medidas de emergência que há necessidade de fazer. Quer dizer, ainda o Matias me chamou a atenção no outro dia, e por acaso depois foi notícia. O preço do gás liquefeito está a baixar estrondosamente, não é? Que é o que produz a energia. Está, do modo geral, as coisas estão a baixar. No mercado, felizmente, está a baixar um bocadinho. E cá sobem. Como é que se explica isto? E sobem também os lucros das petrolíferas. Quer dizer, não há coincidências. Portanto, razão que tem Jerónimo de Sousa e razão que tem Catarina Martins, quando propõem que provisoriamente, eu acrescento provisoriamente, se volta a regular as tabelas dos combustíveis, como se fez na garrafa, no gás engarrafado. Portanto, é tão simples quanto isto. Agora, as medidas que Liz Truss apresentou e o seu ministro estavam todas corretas? Não, se calhar foi um choque demasiado, era um choque fiscal muito forte, algumas medidas não careciam, aparentemente, de tanto tempo de aplicação, é arriscado, poderia-se fazer a menos tempo e depois poder ser prolongado, e os mercados tiveram medo que de facto, se pudesse ali dar um problema, e deu aquele resultado que deu. Em resumo, ela de facto acabou por lhe acontecer, ela pagou o mal que fez, ou seja, ela andou mal, não teve o bom senso político para tomar as medidas de forma equilibrada e de uma outra forma completamente diferente. No fundo, o plano estava mal desenhado e deu todo aquele impacto, quer dizer, e isso tornou muito difícil, depois com toda a pretensão que há de líderes no Partido Conservador, tornou-se difícil, e toda a gente e a opinião pública a pedir a admissão dela, tornou-se de facto difícil ela manter-se, e acho que fez muito bem em se vir embora, mais vale cedo do que tarde. E a coisa, penso que é aqui. Em relação à comparação com a Itália, aí estou de acordo com o professor Silvério Cunha, só por brincadeira, porque quer dizer, os italianos saem ultrapassados. Os italianos vão à frente
com muitas horas de fuga do Mas já viu o pelotão. que está a acontecer com o Berlusconi e a Meloni? O Berlusconi Foi. perdeu a cabeça e quer mandar nela, e quer mandar Mas não nos anda. outros, quer mandar em tudo. E ela, atenção, a meu ver, processa muito bem. Ela pula na ordem. Quer dizer-se, Oh, pula na ordem. mas está o professor a ver, quer dizer, são os tais casos, aquilo que se diz e aquilo que é. Portanto, repare, há bocado falava-se, só para acabar, de um bom líder, o professor Silvério Cunha lembrou-me disso, era o que eu ia dizer, o Partido Conservador inglês vai ter dificuldade em arranjar um bom líder, porquê? Porque não há, não é? A gente também não consegue arranjar gasolina barata nem gasóleo barato, não há. Os dedos desta mão consegue-se contar os bons políticos que eu me lembro, estadistas. Ponho a Ursula von der Leyen, ponho o Mário Draghi e ponho o ucraniano, o Zelensky. O Volodymyr Zelensky. Sim, que se revelou um estadista extraordinário, no caso de crise. Não é? Para mim, ainda é cedo, mas vai ficar comparável a Churchill. Não tenho dúvidas nenhuma disso. Portanto, por mais que queiram denegrir a imagem do homem. E pronto, já disse 3, ainda me sobram 2 dedinhos da mão. Portanto, a Inglaterra não vejo lado nenhum. Ora, Não há lado nenhum, portanto não vai arranjar Uhum. coisa nenhuma. Agora, também é difícil, repare-se, o caso italiano, também é difícil, de facto, contentar toda a gente. A Itália nunca teve um primeiro-ministro como Mário Draghi, não é? O homem é tão bom que até já se dispôs a ajudar a senhora Meloni. E depois a senhora Meloni, não sendo o melão ainda não abriu, mas não sabendo bem o que é a fruta que se trata, também não é como se pintou. Ela diz aquelas coisas, mas depois quando chega à realidade da política, age de forma diferente. Ela foi logo muito rápida a dizer, não, isto na Europa, fique lá descansada, que isto é tudo para continuar, não há problema, não se passa nada e tal. As medidas são outras. Pronto, este é o problema. Portanto, as coisas não são bem como elas se pintam. Agora, esta senhora inglesa é que não teve habilidade nenhuma para a pintura, ou seja, teve muitas profissões, passou por muito lado, como o professor disse, mas nunca foi pintora. Pintar a parede, pintou aquilo mal, estragou, borrou a pintura toda e teve que ir embora. O que também teve muitos caminhos e descaminhos de decisões e indecisões foi o MidCat. O que é o MidCat? O MidCat era um pipeline de transporte de gás através dos Pirineus, da Península Ibérica para a França e depois para o centro da Europa. Ora, morreu esse MidCat porque os governos de Portugal, França e Espanha chegaram, entretanto, a um acordo para a construção de um outro corredor, neste caso verde e alternativo, para fazer chegar gás e hidrogénio ao centro da Europa. Vamos dizer, para já, hidrogénio. O gás logo se verá. Silvério Cunha. Desculpa lá, a tubagem é verde, é pintado verde? Essa informação não está explícita. Mas não sei porque é que é verde, não percebi. Verde, por causa do hidrogénio verde. Talvez o professor, mas qual hidrogénio verde? Eu faço aqui uma previsão. Mas já estou essa o hidrogénio verde vai haver daqui a 10 anos. 10 anos. E é se o comprarem, atenção. Silvério Cunha, houve aqui uma decisão. É da cor que o pintarem, não sei que cor é que os gasodutos são, acho que são cinzentos. Quem é que aqui fica a ganhar? A França era muito relutante na construção de um gasoduto, afinal, o que é que aqui aconteceu? Porque todos dizem que ninguém ficou a ganhar, exceto a França, que continuou a dizer que parece que sim, mas que não há nada. Não, a verdade é esta, a França tem apostado no nuclear também e estava interessada em, portanto, repartir o nuclear com outros Estados. Como se sabe, a Alemanha não está interessada nisso, ou não está tão interessada nisso, que também quer jogar de forma mais segura. A Alemanha, entretanto, já fez lembrar, não é, aos países europeus que uma vez mais vai ela pagar a maior parte da fatura, portanto, acautelem-se e acalmem-se, porque os nossos interesses têm, digamos assim, uma certa prevalência. Sobretudo quando, evidentemente, os interesses são compatibilizáveis. Eu julgo que aquela ideia que, digamos, os dirigentes ibéricos tiveram foi uma ideia que no princípio era uma, mas ela foi sofrendo evoluções, hoje não é bem a mesma coisa já. Agora, seja como for, eu penso que os alemães acabaram por se convencer e acabaram por pressionar suficientemente Macron para deixar aquela ideia de que em França não passaria nada. Pronto, alguma coisa vai passar. E passando, isso permitirá uma melhor redistribuição, digamos assim, dos recursos que neste momento estamos a assistir a isso na Europa por causa da guerra da Ucrânia, e que vai provocar, obviamente, revisões estruturais
que vão ser revisões destas formas, até porque estas tecnologias implicam muitas infraestruturas e, portanto, ninguém se começa a meter numa coisa destas sem depois gasta-se muito dinheiro e sem, portanto, depois ela poder continuar ou ter condições para continuar. E, portanto, o que vai acontecer é que estamos a assistir a uma coisa que é espantosa, que é o presidente Putin da Rússia contribuiu imenso para a futura federalização da Europa, na medida em que a Europa está a caminhar na distribuição dos recursos, pelo menos, e a parte económica aí tem sempre uma vantagem, é que não é, digamos assim, é mais profunda no sentido cultural do termo, etc., como aliás se viu com o caso do Putin, não é? Que a Merkel pensou que ele tinha mudado de mentalidade, mas não mudou, porque as mentalidades culturais são sempre as últimas a mudar, mas acontece que, do ponto de vista económico, é o tal empurrão que a conjuntura dá na estrutura. E, portanto, o que vai acontecer é que a Europa, para conseguir superar os problemas que se adivinham, é bom lembrar que neste momento, por exemplo, a temperatura máxima em Kiev hoje é 10 graus, portanto, lá nesses pontos da Europa já se está a sentir de facto um grande frio e, portanto, problemas que se vão pôr, não é? E acontece que eu julgo que os alemães estão a dar um empurrão forte no sentido de eles, alemães, para continuarem a ser, digamos assim, o motor da União Europeia, o motor económico nomeadamente, têm que ter condições para funcionar. Ora, se, apesar de tudo isto, o Banco Central Alemão prevê uma recessão, acontece que é do interesse de todos os países da União Europeia evitar tal recessão. E, portanto, todos têm que colaborar de uma forma ou de outra. E portanto, eu julgo que não se trata de uma vitória dos países ibéricos, a meu ver. Não se trata de uma vitória de Costa e Sánchez. Trata-se de uma ideia que surgiu, de uma ideia que geopoliticamente e geoestrategicamente está, digamos, é execuível, é correta, do ponto de vista geopolítico, portanto, faz com que as coisas funcionem de uma outra forma, e por conseguinte, se for para a frente, é indiscutível que ela terá resultados que se esperam ser melhores. Mas eu penso, para terminar, só uma coisa, eu acho que nestes casos a situação é volátil demais para se dizer, digamos, eu penso que isto vai acontecer, o que vai acontecer vão-se criar estruturas que efetivamente vão obrigar a União Europeia a funcionar como um todo. E isso está a acontecer e vai acontecer por imperativos de sobrevivência, é mesmo assim. Agora, se vai ser de mais de uma forma ou mais de outra, isso ninguém sabe por uma razão muito simples, porque tudo está dependente até das formas como a guerra da Ucrânia se pode agudizar ou não, da forma como ela pode, digamos, ter uma nova viragem ou conhecer um novo, digamos, uma nova fase, e portanto eu acho que as concretizações de tudo isso vão demorar a perceber, até porque, evidentemente, há momentos, digamos, como o caso da guerra, em que são prementes e que variam no cotidiano e que, portanto, se vão colocar de uma forma absoluta. E por isso eu julgo que é uma estratégia que importa, é sobretudo para a coordenação dos países europeus e que é o reconhecimento da interdependência dos países europeus e, portanto, um fortalecimento da União Europeia, pelo menos parcialmente. José Faustino, esta é uma decisão que fortalece e que demonstra isso mesmo também. Partilhas desta visão? Peço desculpa, tinha Agora o sim, microfone desligado. sim, já Vamos ver uma descortamos. coisa. O problema aqui é a Espanha está muito bem servida em termos energéticos. Tem uma rede muito completa e reservatórios para gás natural, seja gás, seja hidrogênio, já que lá se quiserem. Aliás, o hidrogênio, sem ser verde, o hidrogênio chamado cinzento, é extraído, o cinzento e o azul são extraídos do gás natural, fundamentalmente é daí que é extraído, e o gás verde é extraído por eletrólise da água. A Espanha tem uma rede muito completa e tem vários portos de recepção de navios que trazem gás. Tem vários, tem muitos. Ao longo onde tem as costas, tem no Mediterrâneo, tem depois lá em cima no Atlântico, tem vários. O que se passa é que Portugal tem, de facto, um porto com essa capacidade que é Sines. E, de facto, faz todo o sentido reforçar, uma vez que há um mercado único, se assim se pode dizer, ibérico, para a energia entre a Espanha e Portugal, faz todo o sentido fazer esta interligação ibérica à Europa. E, para tal, é preciso o reforço das linhas elétricas e é preciso o reforço do gasoduto. Portanto, a conclusão a que se chegou é aquele lá no norte para ligar o nosso sistema ao espanhol
e ligar o espanhol à França ou à Europa, que é para poder passar para os outros países. Portanto, o que aqui se verificou, do projeto que havia para o projeto que há agora, não digo que sejam coisas ligeiras, porque parece que o gasoduto vai pelo Mediterrâneo para entrar em Marselha, o que tem custos muito mais substanciais. Portanto, trata-se, de facto, de um gasoduto marinho. Portanto, tem que passar pelo mar. Enquanto o outro era para passar pelos Pirineus. Bom, também tem os seus custos, tem as suas dificuldades, mas é diferente. De qualquer modo, o nosso primeiro-ministro veio vender a conversa do verde e depois a do hidrogênio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. Ora bem, isso é tudo ficção científica nesta altura. Porquê? Nesta altura, Portugal fez tudo ao contrário. O que é que os outros países fizeram? Continuam a fazer, embora não seja esse o caminho por causa do ambiente, é certo, mas continuam a produzir energia elétrica com centrais térmicas a carvão e têm centrais nucleares. Ou seja, têm tudo o que é preciso num recurso destes. Ora, Portugal, que é também apregoada outra mentira, que é forte em energias alternativas, esquece de dizer uma coisa: as energias alternativas não são contínuas. Quando não há sol nem vento, não há energias alternativas. E Portugal importa mais de 30% de energia. A quem? A Espanha. E se estivermos ligados, portanto, bom negócio para os espanhóis, se estivermos melhor ligados à rede europeia, e aqui o Sr. Macron até pode ter vantagem nisso, porque ele fornece energia à Espanha, se for preciso, e Espanha fornece-os a nós, acaba de vir energia elétrica. Na questão do gás já não é bem assim, e é essa coisa que se pretende igualar ou até melhorar. Portanto, em termos práticos, é de facto bom acabar com a resistência do Sr. Macron, que é altamente a haver, então, esse não sei o que é que o professor chama no liberalismo, se é neoliberal. É um liberal. É o recuparta, é um protecionista, todo o tamanho, que sempre protegeu tudo em França. Como Os franceses sempre foram assim. Os franceses sempre foram assim, pois são, atenção, o quê? São neoliberais, tudo o que é mau é neoliberal. Porque o que protege a agricultura, protege a energia, protegem tudo. Os franceses foram sempre assim, como o Sr. Silvério Cunha dizia bem. Com De Gaulle à frente. Com De Gaulle à frente. Ora, o De Gaulle já morreu e o Sr. Macron tem que mudar de vida e tem que mudar de feitio, porque isso é que é a União da Europa. E, portanto, neste aspecto, tanto faz Portugal como Espanha têm razão. O resto é conversa do nosso primeiro-ministro. E o nosso primeiro-ministro ainda fez mais. Desativou a refinaria de Leixões. Quer dizer, acabou com as centrais alternativas térmicas, quando há quebra de energia, quando não há sol nem vento, desmantelou a refinaria de Leixões, não é? E agora prepara-se para fazer hidrogênio verde. E o hidrogênio verde, só para se ter uma ideia muito rápida, o hidrogênio tem de ser mesmo verde rápido assim. É feito em Sina, vai ser feito em Sina, parece. Não há água para fazer eletrólise. Portanto, tem que ser água tirada do mar, que tem de ser desalinizada. Portanto, para se ter uma ordem de grandeza, já aqui fizemos um programa na rádio sobre isso, e devemos fazer mais. Eu vou dar com algum erro, de certeza. O hidrogênio cinzento, que é utilizado na indústria, custa à volta de 2, 3 euros. O hidrogênio, esse é produzido sem captação do carbono. Com captação do carbono, fica para aí a 3,5 euros, não chega a 4, chama-se o hidrogênio azul. E o hidrogênio verde é por eletrólise da água, que é isso que fala o nosso amigo Costa. Ora, essa situação, na melhor das hipóteses, na minha opinião, vai se verificar daqui a 10 anos. Haverá produção de hidrogênio verde daqui a 10 anos. E vamos ver o preço a que ele sai. Neste momento, o hidrogênio verde custa quase 6 euros cada não sei se aquilo é ao quilo, se é ao metro cúbico, é medido. A unidade é esta que eu vos digo. 2 e tal para 3 e tal para 6, 5, 6. Portanto, isto não é viável. Neste momento é ao contrário. A energia está a subir muito, não precisamos de energia mais cara. Portanto, não vamos cá dizer que é um gasoduto verde, azul ou às pintinhas. É um gasoduto e pronto. E é bom. E o Sr. Macron
tem que pensar que está na União Europeia e não pode proteger eternamente a França. Bom. Nesta revista da semana, já ultrapassamos o meio do programa. Na revista da semana, com José Faustino e Silvério Cunha, vamos ainda tratar de outros dois temas. O primeiro relacionado com os números da pobreza, que foram dados a conhecer esta semana. A população está mais pobre e a ficar para trás. Há mais pessoas no limiar da pobreza, mesmo depois dos apoios sociais. Os dados da Pordata indicam isso, foi o relatório que foi apresentado de 2020. De 2021, os indicadores também apontam para um valor superior a 18,5%. Silvério Cunha, que comentário faz aos dados mais recentes e aos estudos sobre a pobreza na população portuguesa e o facto de 2,5 milhões continuarem a viver abaixo do limiar, que são os 554 euros mensais. E com o agravante de muitos deles corresponderem a pessoas que trabalham e que, mesmo trabalhando e recebendo, continuam no limiar da pobreza. Portanto, a questão que se coloca, é claro que a questão da pobreza é uma questão estrutural e é uma questão que só poderá ser resolvida com medidas mesmo estruturais, de pensarmos, digamos, no país como um todo. E, portanto, enfim, eu sou especialista na questão da pobreza e, portanto, sei que há estudos muito importantes sobre isso e certamente eles terão, digamos, algumas soluções para isso. Mas uma coisa é certa, que é o seguinte, é que, de facto, nós temos há gráficos que eu tenho visto, portanto, eu não sou, como digo, não sou especialista nisso e muito menos em economia de trabalho. Há gráficos que têm mostrado que tem havido, digamos, um aumento da produtividade, mas, ao mesmo tempo, diz-se que esse aumento da produtividade, mas se é geral, não inclusive nos Estados Unidos, não se tem traduzido por um aumento dos salariais. Não é? É a velha questão que opõe, digamos, escolas diferentes, não é? Portanto, se sabemos que os salários têm um impacto direto na questão dos preços, da inflação, se não têm, quais são as medidas mais eficientes para, digamos, resolver o problema, quais não são, etc. Uma coisa é certa, é que o combate, mas em nosso país o combate à pobreza vai passar forçosamente por uma espécie de, eu diria assim, é como se fosse aquilo que aconteceu nos Estados que se envolveram na Segunda Guerra Mundial e que, quando ela acabou, estavam praticamente todos destruídos, com a sua estrutura produtiva destruída. Isso aconteceu na Finlândia, por exemplo. Eu dou sempre o exemplo da Finlândia porque a Finlândia é um caso que é muito interessante sob esse ponto de vista. Por uma razão, porque a Finlândia teve até que pagar indenizações de guerra muito grandes, ao contrário da Alemanha, por exemplo, pagou muito menos do que poderia ter pago, do que poderia ter sido obrigada a pagar, quero dizer. Mas o caso da Finlândia foi muito simples, é que houve uma espécie de, a sociedade finlandesa reuniu-se à mesa com os respectivos partidos políticos e fizeram uma discussão com especialistas sobre como retirar o país do estado em que ele se encontrava. É bom lembrar que eles estavam com quase 90% de toda a estrutura produtiva destruída, incluindo a parte urbana das cidades, todas destruídas, etc. Há fotografias que eu já vi inacreditáveis. Pois bem, os finlandeses, a guerra acabou em 45, a gente sabe que não foi bem assim em toda a Europa, mas acabou em 45, e acontece que eles entraram, portanto, numa espécie de, digamos, ataque às questões centrais, programando aquilo que se devia fazer no prazo de 10 anos, 15 anos. Portanto, foram acordos de regime sucessivos que foram feitos com os principais partidos, com todos, acho que os partidos na altura havia, que eram um pouco mais de 3 ou 4. E acontece que, ao fazerem, uma delas foi precisamente essa, foi como aumentar o nível de vida dos finlandeses, aumentar o nível de instrução, aproveitar o que tinham de mais importante no plano económico, no caso deles eram até as florestas, a indústria de papel, por exemplo, desempenhou um papel fundamental na recuperação da económica finlandesa, mas foi perante uma espécie de diagnóstico em que as visões, digamos, imediatas, programáticas de partidos foram colocadas em segundo plano, para se resolver, primeiro, do ponto de vista, digamos assim, humano e tecnológico ao mesmo tempo, digamos, eu digo humano e tecnológico, porque tecnológico só não chega, mas o humano também só não chega, não é? E, portanto, tem que haver meios. E eles fizeram uma espécie de pacto, um pacto de regime, e esse pacto de regime deu qualquer coisa como, sei lá, por exemplo, melhorar todas as estruturas rodoviárias, reconstruir as cidades todas, políticas desse tipo. E acontece que eles chegaram a um acordo sobre o assunto e cumpriram isso. Portanto, no nosso país não vai ser possível tirar o país da pobreza se não houver um pacto desse tipo, porque nós, apesar de tudo, temos qual é o nosso grande problema? É que não é até moral, não é moral, que, por exemplo, numa sociedade que está com 2 milhões e tal a 4 milhões de pessoas em estado de pobreza, haja pessoas que têm enriquecido mais. Não é moral isso.
Atenção, não estou a dizer que elas enriquecem de forma ilícita, ou que é imoral ser rico. Não. O que é imoral é ser pobre, que é uma coisa diferente. E numa sociedade, ainda por cima, considerada desenvolvida. Nós estamos naquele pelotão dos 50, dos 49 primeiros países de desenvolvimento humano. Já estivemos em lugar 28, não sei, depois passamos para 32, não sei em que lugar é que estamos agora. Mas a verdade é esta, é que num país desenvolvido há coisas que não podem acontecer. Não podem acontecer a nível de saúde, a nível de coisas elementares, e portanto há coisas que não podem acontecer e tem que haver uma forma qualquer, provavelmente não desta forma dispersa como os governos têm aplicado, apoios aqui, apoios acolá, apoios acolhi, tem que haver qualquer coisa de diferente e novo e que seja completamente, digamos, sustentável pela sociedade no seu conjunto. Para quê? Para realmente retirar as pessoas do estado em questão, porque de facto isto até tem depois um efeito, e acabo aqui, um efeito, digamos, final terrível, que é este, é que nós passamos a ter uma grande parte da população sem esperança, uma parte da população inclusivamente, digamos, penalizada do ponto de vista da psicologia coletiva. E isso a prazo é a pior coisa que há, até porque diminui a produtividade inclusivamente. E, portanto, como diminui a produtividade e há uma espécie de pressão contínua, Portugal é dos países que consomem mais antidepressivos e ansiolíticos, acontece que isso, se não for mudado, de facto, não sei o que é que vai acontecer, mas isso tem que ser feito por um pacto de regime, pelo menos pelos principais partidos, tem que se entender nisso. José Faustino, que comentário fazes a estes dados que foram agora apresentados sobre a pobreza e nesta visão que também atravessa os tempos, que Silvério Cunha deixa como solução existir um pacto realmente de ação? O aumento da pobreza em Portugal é o sinónimo de más políticas que têm sido seguidas, especialmente dos governos socialistas. E o que acontece é o seguinte, não tínhamos dúvida, o professor Silvério Cunha falou nisso, mas há uma questão que é esta. Quando aumentam os pobres, aumentam os ricos. Muito pobres, muito ricos. É sempre assim. Porquê? E aqui vamos ao ponto essencial da questão, devido às más políticas. Porque essas más políticas, eu talvez estou a tratar o assunto ao contrário, mas já lá vamos, ao princípio. Mas as pessoas vão perceber com certeza. Porque as más políticas, como se baseiam normalmente em falta de investimento, em falta de conhecimento, e em falta de estratégia política, mas nestes dois primeiros, trata-se de um empobrecimento sistemático das classes médias. E o professor também disse, as classes médias, o que é que acontece? A classe média vai empobrecendo, os tais que trabalham, embora com emprego, com trabalho, mas que já estão no tal limiar da pobreza, que já está incluído, porque empobrecimento da classe média, e naturalmente, com esta deslocação, proporcionalmente os outros ficam sempre mais ricos, como é natural, e até porque o país tem que andar para a frente. A fórmula, e aquilo que não se tem feito, portanto, aquilo que Portugal tem feito é a antítese daquilo que se deve fazer. Quero o exemplo da Finlândia, quero o exemplo da Irlanda, e que, no fundo, são especialmente 4 questões. Uma delas o professor até falou muito nela com um certo ênfase, que é o conhecimento, o acesso ao conhecimento. As pessoas têm que ter conhecimentos, têm que ter bom ensino, têm que saber de saber e saber fazer coisas. Depois têm que ter os meios de produção, têm que ter acesso aos meios de produção, à tecnologia, à inovação, etc, etc. Depois tem que ter dinheiro, tem que haver investimento. Ora, em Portugal não há investimento, nem público nem privado. Em Portugal não há dinheiro. Repito, não há dinheiro. E pergunto como ao outro, destas 3, qual é a palavra que não percebe? Não há dinheiro. E, portanto, não há investimento. E com as leis que temos, ninguém no seu perfeito juízo faz investimentos em Portugal. E os investimentos estrangeiros em Portugal são investimentos oportunistas. São investimentos que dão uma linguiça a quem lhes dá um porco gordo. Peço desculpa, mas é assim que penso que as coisas são e é assim que analiso o que é. E, finalmente, o acesso aos mercados. Tem que haver acesso aos mercados, todos eles.
Não temos de ter complexo do privado com o público e as neiras dessas, a que eu chamaria, metendo-me aqui um bocadinho com o professor Silvério Cunha, a neoparvoíce. Devia ser outra linha política. É os neoparvos, está a perceber? Portanto, que não percebem a dinâmica dos mercados internos, a dinâmica dos mercados externos e tudo isso. Agora, é claro, e só para terminar, que não é aumentando os salários mínimos que aumenta a produtividade, é ao contrário. É aumentando os salários médios que combate a pobreza e que enriquece a nação. E os salários médios aumentam com o aumento da produtividade. Isso está mais que explicado. Agora, se depois da produtividade aumentar muito, se os salários acompanham ou não acompanham, isso é outra questão. O professor falou nisso, mas isso é lá nos Estados Unidos e em países desenvolvidos, não é o caso de Portugal. Se a produtividade aumentar, os salários aumentam. E o que está certo e provado é que o aumento dos salários mínimos baixou o salário médio e a produtividade não aumenta de maneira nenhuma. E não vou falar, para não ocupar tempo, foi pena não se ter falado a semana passada, sobre aquela aldrabice da concertação social e tudo aquilo. Que um dia, quando tiver a oportunidade, também de fazer a minha análise dessa situação, porque é bom que as pessoas percebam o que é que se passa. E a dependência, especialmente dos grupos económicos, aqueles que normalmente estão à manjedoura do Estado, e que o senhor Primeiro-Ministro tem no bolso, tem-os à disposição deles, faz os acordos que quiserem nas circunstâncias em que ele quiser. Para o último tema do programa de hoje, a invasão russa da Ucrânia. Kiev voltou a ser atacada por drones kamikaze. Recentemente fez saber que uma barragem no sul do país está armadilhada e pode, caso seja destruída, inundar um vasto território, inclusive a capital do distrito de Kherson, onde deverá decorrer, aguarda-se, uma batalha pela tomada dessa cidade. Sobre os drones, o Irão garantiu que não ofereceu drones à Rússia. Está precisamente hoje a fazer uma semana que o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse isso ao Ministro dos Negócios Estrangeiros português, precisamente. Mas a União Europeia chegou a um acordo para aplicar novas sanções por dizer a este país, por dizer que tem provas de que tal acontece, que o Irão fornece drones à Rússia. Entretanto, na Ucrânia a vida está mais difícil com a necessidade de racionar a energia elétrica depois da Rússia ter destruído 40% da capacidade de gerar energia no país. Silvério Cunha, houve muitos acontecimentos, também a lei marcial decretada por Putin em 4 regiões ucranianas anexadas. Que análise faz esta semana de conflito? Bem, eu começo por Putin pelo seguinte, porque há de facto em Putin um conjunto de 9 contradições que mostram que há qualquer coisa, são contradições, claro, ideológicas, porque Putin, no fundo, pensa de uma forma e os acontecimentos lhe acontecer ao contrário, e, portanto, é evidente que ele tem que arranjar uma explicação, nem que seja distorcida, para tudo o que acontece, porque é sempre assim que funcionam estas coisas. A questão de Putin põe-se de uma forma muito simples, que é esta. É que, no fundo, o regime de Putin é um regime que pede às pessoas, ou exige, e pede não, exige e impõe às pessoas uma coisa, que se elas se afastem da política. Agora que a coisa está a correr mal, vem tentar explicar de uma forma atabalhoada e de uma forma não convincente às pessoas que é necessário eventualmente morrer pela pátria. E por razões políticas que ele tenta explicar e que obviamente nunca são convincentes. Porque inclusive as pessoas nem sequer estão preparadas para isso. Portanto, a população, isto começou tudo com uma fábula de encantar, em que se tratava de uma operação militar especial e que em uma semana ou duas a coisa estaria resolvida. E que a população russa não tinha que se preocupar com nada, nem a sociedade russa, e ao mesmo tempo que há uma grande reparação sobre os russos que se preocupam, etc. E o que é que sucede agora? É que agora ele quer chamar a atenção dos russos para uma coisa para a qual precisamente nunca quis chamar a atenção, pelo contrário, fazia tudo para não chamar a atenção. Portanto, essas coisas em termos sociais e culturais e políticos não são coisas que mudem de dia para a noite e por decreto e por estalar os dedos. Portanto, essa é a primeira questão de Putin. A segunda questão que se coloca com Putin é a seguinte: é que agora, de facto, a guerra entrou num ponto, que é um ponto naval infelicíssimo e super trágico e ultra trágico. Por isto, porque a Rússia agora, em que já tudo correu ao contrário, está a entrar naquela fase em que, quanto mais destrutivo, melhor. E isso, é claro, tem sempre alguns efeitos. Por exemplo, a questão da barragem. Ontem vi no canal de televisão que mostravam essa extensão do que podia acontecer.
80 localidades da Ucrânia podem ser submersas se aquela barragem for armadilhada e explodir. Ora bem, isto é entrar na guerra suja por completo. Isto é mesmo entrar naquela guerra que nós nos habituámos que nos lembramos da Segunda Guerra Mundial, não é? Como é evidente, e que entrar naquela guerra suja por completo em que já não interessa sequer ganhar a guerra. O que interessa é destruir tudo. É uma espécie de, digamos, de orgia de violência sobre tudo. Ora, isto é evidente que, portanto, digamos assim, as luvas de pelica, as luvas brancas que havia antes e com que se praticavam já, com que se fazia já muito sangue, que eram ficavam muito sujas com sangue, agora já nem sequer há luvas dessas. Agora trata-se de fazer a coisa de uma maneira que é andar para a frente e acabar com tudo e escacar com tudo. Aquele tipo, é um tipo de guerra. Há uma questão interessante que eu devo dizer, e há bocado eu referi-me a isso, quando falei da ex-chanceler Merkel. Merkel, que tentou justificar-se há tempos, há pouco tempo, há dias, com o que se passou, digamos, com Putin, ela disse uma coisa muito curiosa, porque é de uma franqueza muito grande, de uma ingenuidade muito grande, mas também de uma verdade muito grande. É que ela diz assim, é que na verdade eu pensei que ele era um homem racional, e pensei que mudando as condições que tinham mudado da Guerra Fria, ele estava com vontade de entrar num jogo onde todos lucravam, digamos assim, pondo a questão assim. E a verdade é que descobri que é um homem que tem uma mentalidade do século XIX. E eu até acho que ela está enganada. Ele tem a Professor, mentalidade do século XVII. enganou-a. Sim, sim, evidentemente, enganou toda a gente. Mas Não, acontece não, que. não, 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 não. O Ronald Reagan não enganou. Não, mas vou dizer, o Putin, eu falo do Putin. O Sim, sim, o Putin Putin. quando foi o Ronald Reagan disse ajude-me O Gorbachev, ao outro, ao o Boris Yeltsin. Yeltsin. Boris Yeltsin, foi quem meteu o Putin lá, disse: atenção, toma nota que este homem não é democrata. Este homem não tem uma alma democrata, este não sente a democracia. Isso está na história, as Portanto, pessoas esquecem-se. eu te diria que. A senhora Merkel foi enganada pelo senhor Pois Putin. bem, mas quando ela diz que ele descobriu que ele tem uma mentalidade do século XIX, eu vou um bocado mais longe, acho que ele tem uma mentalidade do século XVII. Portanto, ele está mesmo naquele despotismo, digamos assim, do século XVII, que era típico, digamos assim, ainda, digamos, da formação dos Estados europeus. Aliás, chama a atenção para um ponto que não deixa de ser curioso. É que Putin, se isto continuar assim, nós nos aproximamos da chamada guerra total. Total Krieg, como diziam os nazis. Quando se viram perdidos, o Goebbels fez um grande comício em que, agitando as massas e a emoção das massas, disse: aí os aliados querem ganhar, então vão ter a guerra total que lá foi a destruição da Alemanha. Ora bem, acontece que a guerra total é uma coisa que curiosamente acontecia, é uma forma bárbara de fazer a guerra e que se fez há milénios, mas que curiosamente, deve dizer-se, que quando estão a formar-se certos paradigmas internacionais, em alguns casos há atores que saem fora das linhas. Por exemplo, a Guerra Total aconteceu no século XVII, quando, por exemplo, isto é terrível dizer isso, mas estamos a falar de mais um francês, Luís XIV, no seu reinado, de vez em quando mandava o seu exército de mercenários, diga-se passagem, que não havia exércitos profissionais, de mercenários, mandava-os atacar ali o Palatinado, que é uma zona que é hoje a Alemanha, fazendo guerra total. Que era guerra total? Era destruir por destruir. Desancavam-se, matavam-se as pessoas todas, crianças, idosos, mulheres, tudo, matava-se toda a gente, matavam-se os animais, queimavam-se as colheitas, queimavam-se as casas, queimava-se tudo. Ele nem sequer ficava com aquilo que ocupava. Até podia roubar, levar tudo para a França outra vez. Não, era destruir pela simples destruição. E acontece que isso é que é guerra total. Ora bem, nós estamos a entrar num período muito perigoso, porque é um período em que a guerra total pode, obviamente, levantar. Para já é crime, não é? Como a guerra em geral é crime, mas esta guerra em particular é crime mesmo a sério. E isto pode levar a uma questão que de facto se vê e que levanta um problema muito grave com Putin, é que ele parece que está aliado disso. Ele está aliado disso. Ele parece que não quer saber. E isso é uma coisa grave. Eu terminaria com uma forma, digamos, algo, digamos, não é fazer uma graçola, devo dizer, mas é partir de uma etimologia, de uma graça que de facto aconteceu, para dizer que nós estamos perante uma coisa dessas. As pessoas sabem, conhecem, toda a gente conhece, evidentemente, a palavra idiota. A palavra idiota vem do grego idiotes. Idiotes eram os homens, as pessoas aliadas dos assuntos que os rodeavam. E para os gregos eram os assuntos da sociedade, os assuntos públicos. Eram os aliados. Aqueles que eram aliados eram idiotes. Pois bem, a palavra ganhou um outro sentido, passando a querer designar pessoas que na verdade não sabem pensar, pessoas que pensam mal, etc.
Pois é, mas aqui eu diria assim que Putin é uma espécie de idiotas do ponto de vista psicológico, ou seja, está isolado. Aliás, eu acho que Macron, diga-se de passagem, há tempos, numa entrevista que deu, já que tem umas 3, 4 semanas, chamar-lhe a atenção para várias. Ele deu uma entrevista onde abriu a porta para algumas coisas curiosas. E ele, na altura, disse assim: se isto não fosse trágico, daria vontade de rir. E dos vários elementos que apontou, chamou a atenção para um que é psicológico e que em política nunca tem tanta importância, mas que tem alguma importância, são os tais empurrões. Ele diz assim, sabe, eu até acredito que o Putin psicologicamente é um homem isolado, até por causa do Covid. Ele chamou a atenção para isso, aquelas manias dele ter de ficar à distância de 7 metros das pessoas, de falar por Zoom para os seus ministros, essas coisas todas, quando recebeu o Guterres e Macron naquela mesa gigante, em que nem sequer se apertam mãos nem nada e tal. Acontece que isso pode estar a acontecer. E, de facto, nestes regimes, que são regimes autoritários e regimes de um só homem, no fundo, são regimes em que depois os yes men são mais medíocres que o líder e, portanto, só concordam com ele. E, portanto, estamos a entrar num período da guerra perigoso, porque a guerra total é a guerra onde se cometem mais erros. É a guerra onde a racionalidade está mais afastada dos próprios objetivos. Porquê? Porque deixa de haver objetivos. O Putin, por exemplo, neste momento, e para terminar Para só, terminar então, o Silvério Putin, Cunha. repare que neste momento, com estas ameaças que faz, até da armadilha sobre a barragem, está a escaqueirar as próprias populações que eventualmente o apoiassem no Donbass. Quer dizer, isto é uma coisa que até é absurda. Quer dizer, começa a ser absurdo porque os efeitos são invisualizáveis. E como são invisualizáveis, o que é que está em causa? É ele dizer assim, eu daqui não saio, daqui ninguém me tira e, portanto, faço o que entendo, nem que caia ao mundo. Ora bom, e acontece que eles esquecem que se o mundo cair, ele é o primeiro a cair, ou é um deles a cair. Portanto, é uma questão de falta até de racionalidade estratégica, que é uma coisa que eu sempre achei que ele tinha. Devo dizer que estou enganado. Eu sempre achei que ele tinha alguma racionalidade estratégica. Acho que estou enganado. José Faustino, que comentário e análise fazes esta semana de conflito com tantos dados novos? Muito bem. A análise que eu faço, devido a termos pouco tempo, tenho que resumir ao máximo. Ora, o que é que acontece? Putin está a perder a guerra no terreno. Isto é um facto, é uma verdade. Está a recuar, está a perder terreno, está a perder. E como tal, o que é que ele está a fazer? Como está a perder, sem querer dar essa ideia, vai arranjando sempre manobras de diversão, ele quer ir para negociações. E como o Zelensky já disse que não fala com criminosos, com ele não fala, e eu estou de acordo que ele tome essa posição, porque a guerra é para ir para a frente, não pode parar neste momento. Ele tem que criar situações, para usar aquilo que o professor Silvério Cunha estava a dizer, de neo-guerra total, de neo-guerra total, quer arranjar uma calamidade tal para pressionar os ucranianos e o Ocidente a negociarem com ele. Com o negócio dos drones, que erradamente lhe chamam drones kamikazes, ora, as bombas são todas também kamikazes. Aquilo é um engenho, é um drone bomba. Um drone bomba, que explode. Não é um drone kamikaze. Os torpedos também são kamikazes. Os mísseis são kamikazes e os obusos de artilharia, as granadas, são kamikazes. Não, são drones bomba. E o problema do Irão, é claro, as sanções ao Irão e tudo isso não é o mais importante. O mais importante é, de preferência, com técnica israelita, porque é mais avançada, conseguirem se proteger dos drones. Isso é que é importante. Dentro do possível, porque aquilo trabalha com um motor de um Volkswagen, uma coisa muito rudimentar, vai carregado de bombas e depois com tecnologia nova, por GPS vai cair no sítio onde se pensa, vai devagar, vai andando devagar e chega lá. Portanto, se calhar vamos ver, não digo eu, não percebo nada disso, mas se calhar, como aquelas imagens que temos da Segunda Guerra Mundial, tem que ser com as metralhadoras antiaéreas, porque essas conseguem nos abater, mas enfim, é um grande risco, porque as antiaéreas abatiam os aviões que não queriam morrer. Quando só no Japão é que tinham mesmo os kamikazes, assim, porque o próprio piloto pilotava o avião que se transformava em bomba e morria. Isso é que era kamikaze, se matava ele próprio. Os drones não tem lá ninguém dentro, portanto é uma máquina.
O problema da barragem é outro drama. O professor falou e bem, porque aquilo, já vimos ali na televisão, é um alagamento de não sei quantas cidades, uma coisa de facto louca. Para quê? Para pressionar a Ucrânia, de facto, às negociações. Porque a coisa está-lhe a correr, de facto, mal. E eu penso que, muito provavelmente, é quase impossível evitarmos alguma destas catástrofes. O que temos que fazer, os aliados, é rapidamente, apetrecharem a Ucrânia dos meios necessários para que a Ucrânia continue a avançar e, sobretudo, proteja as zonas, que haja uma zona tampão com os países que fazem parte da NATO e que não deixe fechar a Ucrânia no Mar Negro. Isso é que é fundamental. Portanto, isso tem que acontecer. Para não falar de correr com eles lá, inclusive da Crimeia. A Crimeia não é russa. Isto tem que acabar, tem que sair da cabeça das pessoas. A ordem mundial não vai ficar como estava. A Rússia tem que perder a guerra. Agora, não sei quando, nem sei se será necessário. Não, pessoalmente não o desejo, mas a minha análise é muito pessimista nesse sentido. Eu não sei por quanto mais tempo se pode evitar que as tropas da NATO ponham os pés no terreno, entrem na Ucrânia. Não sei, que entrem na guerra, não sei. Mas tudo caminha nesse sentido, com ou sem nuclear. Mas tudo caminha nesse sentido. Porque Putin não pode tomar a Ucrânia. Nem que seja por inundação, seja como for. Não pode. Aliás, ele já está a evacuar. É engraçado, aquilo que ele fez o referendo e que ocupou, agora está a evacuar as pessoas. E querer inundar as zonas que diz que são dele. E põe um estado de sítio, nós sabemos, que é para recrutar carne para canhão para ver se resistem à ofensiva ucraniana. Portanto, percebe-se tudo o que se está a passar. Portanto, estamos num momento muito sensível da guerra, muito sensível, que pode, de facto, e mesmo assim as coisas não jogam a favor, por causa da aproximação do inverno. O professor já falou que em Kiev já estão 10 graus, qualquer dia está a 0. Portanto, é um espaço de tempo muito curto, mas caminhamos para uma situação complicada que ou há um avanço significativo e a Rússia tem que parar, e nessa altura pode haver negociações, ou então a guerra entra no passo seguinte, que é a entrada material e mais forte da NATO. Parece-me que eles também têm feito o possível para que isso aconteça. Infelizmente temos, se calhar, a repetição da Segunda Guerra numa Terceira Guerra, em que a Rússia tem que ser destruída. A análise leva-me a isto, não é coisa que me agrade, pessoalmente, Deus queira que eu esteja errado. Deixo, no entanto, uma perspectiva, ainda dentro da mesma análise, o mais séria possível que tento fazer, que pode acontecer, haver uma ofensiva e uma consolidação de linhas por parte da Ucrânia e que se consiga rapidamente resolver este problema dos drones e das inundações e tudo isso, e não deixar Putin cometer uma catástrofe grande na Ucrânia. Porque, neste momento, o mais que se pode fazer, e há sintomas bons, que é a troca de prisioneiros, tem havido muita troca de prisioneiros, isso não tem sido muito falado, e salvo erro, já ouvi aí por alto, também não é muito falado, já houve negociações muito paralelas entre o ministro dos Negócios Estrangeiros russo e penso que o secretário de Estado americano, ou uma coisa qualquer. Mas como sabe também tem havido um aumento de crimes de guerra dos russos enorme. Sim, mas claro, eles estão, isso sabemos, mas o problema é que pode haver aqui uma precipitação para as negociações e com o inverno as coisas ficarem um bocadinho congeladas. Isso pode acontecer e eu pessoalmente desejo que seja esse o caminho a seguir. O outro é de facto o agravamento da situação. E assim se fez a revista da semana, com a análise às notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias, com Silvério Cunha e José Faustino. Voltamos de hoje a uma semana para mais um programa que pode escutar sempre que quiser em www.dnfm.com, seja na versão de áudio ou na versão de vídeo. Boa tarde e bom fim de semana. Boa tarde.